Olha só, você precisa ficar sabendo dessas informações aqui que o pastor Arilton Oliveira vai compartilhar neste exato momento. Não sai, fica até o final. Presta bem atenção que é só alguns minutos, tá bom? Nos lugares celestiais, página 344. Está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. Nós teremos que escolher. É uma escolha que você faz. Hoje é muito simples. Você vai a um supermercado e com meia hora você compra ali tudo o que você precisa para passar o mês. O que vai acontecer quando o seu nome for para a lei Magnitsky? É aqui onde eu quero prender a sua atenção, tá bom? Existe uma lei, que é uma lei global, que é a lei Magnitsky. Daqui a pouquinho, no final da fala do pastor Arilton, eu vou trazer essas informações para vocês, tá bom? Então, essa lei vai ser aplicada contra os violadores das leis humanas. Vou falar diretamente. Essa lei será aplicada contra os servos e seguidores de Cristo. Vamos lá. E você perdeu o seu poder financeiro. E você até ter dinheiro e não poder usar. Quando você ver um filho, uma filha dizendo eu estou com fome, o que você faz? Eu queria que você pensasse na seriedade desse assunto. Né, Rafael, Mateus e Lucas? A gente converse isso lá em casa. Eles precisam compreender, nossos filhos têm que compreender que dinheiro não nasce em árvore. A gente tem que trabalhar duro e com honestidade para ter as coisas. Mas vai chegar o dia em que o que você ajuntou não servirá para nada. E nós teremos que depender totalmente de Deus. Mas nesse momento, que você não terá condições nem de comprar e nem vender, e tivermos que sair das grandes cidades, o Senhor disse que o nosso pão será dado e as nossas águas serão certas. Se necessário for, Ele vai enviar pássaros, como enviou para sustentar o profeta Elias, e nenhum de seus filhos se perderá pela fome. A promessa de Deus para mim e para você é a mesma que o salmista um dia lembrou. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Mas nesse tempo de prova, a nossa fé terá que suportar a angústia, a privação e a espera. Olha só, como já foi falado, a lei Magnitsky, ela é uma lei que é aplicado contra aquelas pessoas que agem de abuso de autoridade. Para que você possa conhecer melhor, deixa eu apresentar para vocês aqui. Olha só como é que funciona essa lei Magnitsky, tá bom? Eu vou compartilhar aqui um outro, deixa eu dar um pause aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui como é que funciona essa lei Magnitsky. Olha só, aqui, pronto, acompanha comigo aqui, ó. A lei Magnitsky, formalmente conhecida como Revogação Jackson-Vanik da Rússia e Moldávia, a lei de responsabilidade dos Estados de Direito de Sergei Magnitsky, de 2012. É um projeto de lei bipartidário aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos e sancionado pelo presidente Barack Obama em dezembro de 2012.
com a intenção de punir autoridades russas responsáveis pela morte do advogado tributário russo Sergei Magnitsky em uma prisão de Moscou em 2009. Aqui é importante você ficar até o final para que você possa entender como é que funciona, tá bom? E também por concederem à Rússia o status de relações comerciais normais e permanentes. Desde 2016, o projeto de lei que se aplica globalmente autoriza o governo dos Estados Unidos a punir aqueles que considera violadores dos direitos humanos, congelar seus ativos e proibi-los de entrar nos Estados Unidos. Então, essa lei, ela é aplicada contra a violação dos direitos humanos. É uma lei que os seus bens, a sua conta bancária, ela é bloqueada, você não pode ter mais acesso. Você pode ter milhões na conta, mas você não vai poder nem comprar e você não vai poder vender. Te faz lembrar em algum texto, alguma passagem bíblica sobre comprar e vender. Olha só, acompanha comigo aqui essa outra informação. Aqui, ó, presta bem atenção. E é importante você também ficar sabendo disso aqui. Acompanha comigo aqui, ó. Divisão das classes. A humanidade será dividida entre, vou marcar para vocês aqui, a humanidade será dividida entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, e aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Dando continuidade, a profecia descreve o poder papal como uma força que engana as nações com promessas de benefícios para aqueles que recebem seu sinal, enquanto ameaça com mal aqueles que se opõem. Então, seremos, de alguma forma, perseguidos, dinheiro em conta será bloqueado e não poderemos comprar e nem vender. Essa lei magnífica, ela foi direcionada, eu não sei se já foi aplicada para o ministro do STF, né, Alexandre de Moraes, que desperta a curiosidade para nós cristãos e que poderia acender o sinal de alerta também. Haverá uma união universal das forças do mal contra o povo de Deus. Essa confederação é uma manifestação do mesmo poder opressor contra a liberdade religiosa visto no passado. Ellen White identifica a observância do primeiro dia da semana, domingo, com a marca da besta, em contraste com aqueles que guardam o sábado bíblico. Então veja que a marca da besta não tem nada a ver com aparelhos tecnológicos ou com a tecnologia. Claro que isso vai ajudar no processo de perseguição ou de bloqueio de bens, né, para os cristãos, para os servos de Deus, os que guardam os seus mandamentos e que têm aí a fé em Jesus. Então, a aceitação dessa marca é vista como uma rejeição dos mandamentos de Deus. Por quê? O sábado, ele envolve a adoração. O domingo também envolve a adoração. Então veja que nós temos 2 dias e aonde, biblicamente falado, o sábado é o dia do Senhor, aonde os seus filhos e servos tiram esse dia para adorar aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E biblicamente falando, porém de forma distorcida, eles pegam o primeiro dia da semana, eu vou dizer, a Igreja Católica em si, aos evangélicos que seguem as pegadas de Roma na santificação do domingo, eles pegam esse dia como um dia de adoração também. Então nós temos 2 dias que são vistos como pontos de adoração.
biblicamente falando, o sábado é esse. Mas, infelizmente, a igreja romana e os irmãos evangélicos seguem os mesmos passos da igreja de Roma, guardando o domingo como um dia santo. Então veja que o terceiro anjo, eu vou subir para vocês aqui, o terceiro anjo envia uma mensagem de advertência ao mundo eh, contra receber a marca da besta, enfatizando a importância da fidelidade aos mandamentos de Deus. E por último, eu vou subir só mais um pouco aqui, para que você possa acompanhar comigo. Presta atenção. Olha só, deixa eu dar aqui voltar para onde estava. Pronto. E por último aqui, diz assim, ó, a aplicação profética, né, o futuro cumprimento, a interpretação adventista, vê essa profecia como um evento futuro relacionado ao tempo do fim, quando haverá uma imposição global para adorar segundo os ditames da besta. Então nós teremos, sim, e veremos, quem viver verá, como diz o ditado, essas leis sendo aplicadas contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. E o meu conselho para você é: devolva aquilo que pertence a Deus, porque é um ensaio para você depender totalmente de Deus nos últimos dias. Se você não confia na providência divina, pelo fato de muitas vezes estarmos endividados, ou você está endividado, ou que precisa pagar uma conta e você retira do que pertence a Deus, que é o dízimo e a oferta, se você não consegue confiar em Deus hoje, como que você vai confiar em Deus nos últimos dias? Então fica aqui o sinal amarelinho, sinal de alerta, e que possamos estar atentos aos cumprimentos proféticos também. Bom, que Deus ele te abençoe de forma especial. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, que é importante, e não esquece de compartilhar também. Que Deus ele te abençoe de forma especial em Cristo Jesus.